Olá, companheiros, que a doce paz do Cristo Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Bem-vindos a mais um momento de reflexão, mais um momento de pensarmos sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos refletir sobre o que é dito como o maior mandamento. Fora da caridade não há salvação. É o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou trazer o item 4, que é uma passagem de Mateus. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão, para tentar a Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Amar o próximo como a nós mesmos. Em situações como a que vivemos no momento atual, de um confinamento, de um isolamento social, que nos força, de uma certa forma, a ficarmos separados daqueles que amamos, daqueles que consideramos, mas em alguns momentos, em algumas situações, também nos forçam, nos convocam a viver com aqueles com os quais temos dificuldades. Quando pensamos nessa vivência, nós precisamos considerar uma série importante de questões. Primeiro, o que é que nos faz, o que é que nos traz junto a um grupo familiar, a um grupo social? Nós temos duas situações nesse instante. Alguns grupos familiares são formados pela nossa necessidade de aprimorarmos as nossas virtudes, de lapidarmos os nossos defeitos. Daí, nós encarnamos em alguns núcleos onde nossas virtudes são postas à prova, nossos defeitos são exigidos a serem trabalhados. Encarnamos em núcleos com pessoas difíceis, com pessoas que resistem aos nossos aconselhamentos, com pessoas que põem à prova a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso bom humor, com pessoas que contestam as nossas atitudes a todo instante, trazendo para nós
aparentemente, momentos de intranquilidade e de desconforto, se nós não considerarmos, se nós não observarmos e nos distanciarmos dessa situação, considerando os porquês estamos vivendo com essas pessoas. Quando nossas virtudes estão sendo postas à prova, nós podemos pensar no quão consistentes elas são. Nós podemos pensar numa oportunidade de reforçá-las, de fazer com que em nós as virtudes passem a ser não só um ato voluntário, mas sim um ato involuntário, como parte de nós mesmos. Quando nossos defeitos são questionados, ou quando nós somos questionados, talvez seja importante olharmos se nós não estamos ali diante de uma atitude inadequada a nós. O porquê somos tão questionados? Será que nós somos absolutamente certos? Ou será que há algo em nós que precisa ser reparado? Será que não há algo em nós que precisa ser melhorado? O que é que isso tem a ver com amar o próximo como a nós mesmos, né? Em situações onde vivemos desacordos, desavença, por termos que estar tão próximos de pessoas e por um tempo tão grande, de pessoas que nos são não tão agradáveis, que pessoas que nos questionam. Além dessa reflexão do que é que há em nós que precisa ser ajustado, do que é que há em nós que precisa ser fortalecido como coisa boa, existe um meio, existe uma forma de fazer as coisas. Vamos lembrar que Jesus não trouxe para nós apenas o que fazer. Jesus nos dá uma instrução direta, clara, de como fazer as coisas. Viver esses momentos difíceis com pessoas difíceis, com pessoas que nos testam. O ensinamento de Jesus de amar o próximo como a nós mesmos é um como passar por essas situações, como atravessar situações delicadas, situações conflitivas. Jesus dá-nos a receita da nossa postura. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar aquele que nos traz a dificuldade como alguém, não que nos causa dissabores, mas alguém que nos traz a oportunidade de exercitarmos as coisas boas em nós e de repararmos as coisas não boas. Ter para com essas pessoas a gratidão pela oportunidade da aprendizagem. Entender a nossa vivência com elas como sendo isso, um momento de aprendizagem. Um momento de aprender coisas que não vão se perder quando a romagem terrena se encerra, quando nós retornamos para a pátria espiritual. Isso pode acontecer a qualquer momento. Vermos essas pessoas como os instrumentos que a bondade do Criador dispôs no nosso caminho para nos tornarmos melhores.
ver a grande receita que Jesus nos deixou de como atravessar essas questões. Como amar aquele que nos dá de sabor, tentando percebê-lo como um instrumento de aprendizado e tendo para com ele, através de Jesus, através de Deus, um sentimento de gratidão, um sentimento de entender as limitações de cada um, as nossas próprias limitações. Trazer para essas relações um sentimento fraterno, a compreensão para com o outro, a compreensão da fragilidade do outro e da nossa própria fragilidade, nos traz um sentimento de aceitação, de resignação, nos faz entender qual é o papel de cada um naquele momento. E se nós nos distanciarmos um pouco da situação imediata, olharmos um pouco atrás, podemos ver tudo que leva a nós, a esse momento, a essa situação de convivência mais difícil. Para vencermos essas situações e para nos aproximarmos cada vez mais do cumprimento das leis divinas, em especial a lei do amor, devemos observar esses momentos difíceis como oportunidade da prática das nossas virtudes, como oportunidade de percebermos o outro como um irmão, filhos do mesmo Criador que somos, iguais em virtudes e em defeitos. Procurar trazer para a nossa convivência a prática do perdão, a prática do amor fraterno. Nesses instantes difíceis, o perdão, o entendimento, a conciliação devem ser para nós nortes de atitudes, de comportamentos, não só das nossas palavras, mas das nossas ações. O esquecimento das ofensas, todas essas dicas que Jesus nos transmitiu no Sermão da Montanha, e que são o grande cerne do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo e buscar ali esses conceitos, essas orientações e aplicá-los nesse momento onde somos forçados, de alguma forma, a conviver em situações difíceis. Essa situação difícil, posso expandir um pouco mais, não é só o de conviver com pessoas difíceis, mas é estarmos longe das pessoas que amamos. Nos sentirmos sós, apartados dessas pessoas. Nós podemos pensar em como é a nossa relação para com elas. Em como é que nós podemos manter esse sentimento de amor, esse sentimento de carinho presentes, atuantes, sem sofrer. Pensarmos no quão bom eram essas situações de convivência, que talvez nós, em dado momento, não tenhamos dado a importância. Pensar em tudo que podíamos ter feito e deixamos de fazer, de repente. Nos socorramos, então, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus para passarmos por esses momentos.
para vencermos as dificuldades, para vencermos a dor de uma separação, o distanciamento e, talvez, às vezes, o confinamento com pessoas difíceis. Confiamos em Jesus, confiamos na sabedoria do Criador, que orienta nossos passos, que não traz a nós nada que não seja necessário ou oportuno ao nosso crescimento. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, agora e sempre. Que assim seja.